estaremos na casa do Pai. Amém. Para sempre. Oremos. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa nessa noite. Te agradecemos pela graça que nos envolve neste lugar, Senhor. Já falaste no coração, através das mensagens cantadas, que também foram para agradecer o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pela vida da SAF, dessa igreja. E nesse momento, Senhor, te rogamos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, Senhor, prepare os nossos corações. Que nessa noite esses corações sejam um terreno fértil, Senhor, para a tua palavra que será semeada neste lugar. Usa, Senhor, teu filho, teu servo, em nome de Jesus, ó Deus, como te apraz, que, ó Deus, em suas palavras, em mensagem, o teu nome seja mais uma vez glorificado, Senhor. Sabemos que a tua palavra nunca, Senhor, é enviada sem que não haja um propósito. Então cremos, Senhor, que é para a glória do teu nome que o teu Filho trará a mensagem nessa noite. Rendemos-nos e entregamos a ti, ó Deus, a nossa vida, o nosso ser, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, falar conosco. E que também, Senhor, colocamos o teu Filho diante da tua presença, em tuas mãos. Usa-o em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu saúdo a todos, toda a igreja do Senhor, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Para mim, é uma alegria, um privilégio poder voltar a essa igreja e estar aqui com os amados irmãos. Agradeço ao Senhor Deus por esta oportunidade, ao reverendo Eudes também, a nossa irmã Messi, em nome da SAF, e bendito seja o nome do Senhor por esta sociedade. Nós que somos presbiterianos sabemos a importância que a sociedade auxiliadora feminina tem para a nossa igreja. Quanto essas nossas irmãs trabalham, se esforçam, renunciam em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Essas nossas irmãs que têm sido em todo o nosso concílio referências para até mesmo as demais sociedades internas. Por isso, louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs e rogamos que Deus possa abençoá-las. Trago também um abraço fraterno em nome do Presbitério Sul de Pernambuco, nosso presbitério, bem como um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana em Catenga. O Senhor seja convosco em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 8. As nossas irmãs nos fizeram um pedido que nós meditássemos nesse texto. E nessa noite nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 8. Mas nós vamos ler os versículos 30, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 a 32. Se os irmãos que estão aí próximos e visitantes estão sem as escrituras, por favor, os irmãos possam auxiliar para que esses visitantes possam, juntamente conosco, acompanhar a leitura da palavra de Deus. E assim diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O Espírito do Senhor, meus irmãos, nessa noite, aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, não é difícil olhar para as Escrituras e perceber que ela nos diz que todo homem é pecador. E por sermos pecadores, meus irmãos, nós estávamos outrora escravos do pecado. E o homem que ainda não creu na santa mensagem do Evangelho se encontra aprisionado. E mesmo tendo recebido o Espírito Santo de Deus, nós ainda, meus irmãos, somos pecadores, somos falhos e pecamos. Mas existem aqueles que estão aprisionados pelo pecado e pelas suas forças não conseguem se libertar. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não se trata, meus irmãos, de uma escravidão política, econômica ou social, mas se trata de uma escravidão espiritual. A escravidão espiritual que interfere na vida política, na vida econômica e na vida social do homem. E o problema, meus irmãos, maior é que o homem não tem condições de se libertar sozinho. Nesses dias, uma irmã, uma pessoa lá em Catete, numa visita que fazíamos, disse: pastor, eu desejo no meu coração assumir um compromisso com Cristo, mas eu tenho um problema, eu não consigo vencer o vício do fogo. E eu disse a ela: olha, se você nesse momento deseja assumir um compromisso com Cristo, isso não é obra do seu coração, mas isso é obra do Espírito Santo. E aquele que está te chamando é poderoso para te fazer vencer esse vício que tens. Você, pela sua força, não conseguirá, mas o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em você, por você nesse momento está reconhecendo Cristo Jesus como Senhor, Ele lhe dará forças para que você seja vitoriosa. E ali nos ajoelhamos, oramos e buscamos a presença do Senhor e apresentamos a vida dela diante de Deus. Mas esse é o retrato do pecador. Ele não tem forças, ele não tem como se libertar sozinho. A única maneira que temos de nos libertar da escravidão do pecado é através da verdade que liberta. E a verdade que liberta, meus irmãos, é o Senhor Jesus. Só Ele pode tirar as nossas algemas. Só Ele, meus irmãos, tem forças para nos libertar da escravidão em que nos encontramos. E quando nós olhamos para o capítulo 8 do Evangelho de João, nós percebemos que, entre outras coisas, o Senhor Jesus está nos falando a respeito do verdadeiro discípulo e da verdadeira liberdade. Sim, meus irmãos, o verdadeiro discípulo desfruta da verdadeira liberdade. O verdadeiro discípulo, meus irmãos, desfruta desta bênção, a verdadeira liberdade, que é a liberdade em Cristo Jesus o Senhor. Mas os judeus que estavam ouvindo o Senhor Jesus naquele dia, meus irmãos, não acreditavam dessa maneira. Eles não acreditavam que, na verdade, diante deles estava aquele que libertava o homem. E o Senhor Jesus Cristo, lá adiante, no versículo 45, vai dizer: mas, porque eu digo a verdade, não me creis. Assim, meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de, junto com os irmãos e as irmãs, pensar no que o Senhor Jesus nos diz nesse texto a respeito do verdadeiro discípulo. Como é este verdadeiro discípulo do Senhor? Olhando para esse texto, meus irmãos, nós vemos que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que nele crê. O versículo de número 30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Ditas estas coisas, muitos creram nele.
Meus irmãos, no capítulo 8 do Evangelho de João, nós encontramos declarações belíssimas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, os capítulos 7 e 8 do Evangelho de João, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele era água para aquele que tinha sede, e depois Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus estava numa festa dos tabernáculos, e depois que Ele sai da festa dos tabernáculos, nos diz o texto do Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo, que o Senhor Jesus de madrugada vem ao templo. E ali muitas pessoas se reúnem diante do Senhor Jesus para ouvir a sua pregação, para ouvir os seus ensinamentos. Antes disso, o Senhor Jesus Cristo já havia declarado no versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o Senhor estava se referindo a Ele, olhando ainda para o Antigo Testamento. Nós percebemos, meus irmãos, que no Antigo Testamento o povo tinha Deus como luz, diz o Salmo 27. E, meus irmãos, o Senhor era a luz das nações, nos diz Isaías 49. A palavra de Deus também, em alguns momentos, como o Salmo 119, se referimos a ela como a luz dos nossos caminhos. Mas esta luz, meus irmãos, se encarnou e habitou entre nós. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Estava diante dos homens dizendo: eu sou a luz do mundo. Que declaração belíssima estava ele dizendo para aqueles judeus. Mas aqueles judeus não creram. Na verdade, eles olhavam para eles mesmos como sendo justos. Diz o versículo 21, disse Jesus: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, não podereis ir. Jesus estava indo para a presença de Deus, e os judeus não poderiam ir para a presença de Deus, porque não criam que Cristo Jesus era o Senhor, que Ele era a luz do mundo, que Ele era o Messias prometido. Os judeus também achavam, meus irmãos, que a sua tradição poderia salvá-los. Ora, por serem eles descendentes de Abraão, imaginavam eles que estavam salvos por isso. Mas o Senhor Jesus Cristo diz sobre eles no versículo 23, e prosseguiu: vós sois de cá, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. O Senhor Jesus estava dizendo que aqueles homens que estavam vindo a Ele ali, na verdade não eram seus discípulos. Vocês não são do alto, vocês são aqui de baixo. É diferente do que o Senhor Jesus Cristo vai dizer na sua oração sacerdotal, registrada no Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor Jesus diz que nós não somos desse mundo, como Ele não é. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo destes homens é que eles não eram lá de cima, mas eram de baixo. E o fato de Jesus estar dizendo isso porque eles não estavam acreditando na pregação ali anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa morre em seus pecados quando não acredita que Jesus morreu pelos seus pecados. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, nos diz o versículo de número 24. Eles estavam vindo, meus irmãos, mas não estavam crendo no que Jesus estava pregando e anunciando. Eles eram ignorantes espirituais, nos diz o versículo 25. Então eles perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio eu vos tenho dito. Jesus, por diversas vezes, meus irmãos, estava declarando que Ele era: eu sou a luz do mundo, eu vim para saciar a sede daqueles sedentos. Quem tem sede, vem a mim, disse o Senhor Jesus. Ele disse que era o escolhido de Deus, Ele disse que era o enviado do Senhor, Ele disse que vinha para glorificar a Deus. E o que aqueles judeus precisavam era crer naquela mensagem. O que eles precisavam, meus irmãos, é acreditar que diante deles estava o Salvador. Mas eles não haviam crido ainda. Mas o Senhor Jesus continua, a partir do versículo 21, nós vemos, falando a respeito da sua autoridade, de como Deus o havia enviado. E percebemos, meus irmãos, que o que aqueles homens precisavam, de fato, para serem verdadeiros discípulos, era de fé.
Era isso que aqueles homens precisavam, meus irmãos. Na vida cristã, tudo começa pela fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir de quem, meus irmãos? De Deus. Pelo ouvir da palavra de Deus, que gera fé nos nossos corações. É interessante perceber que, ditas estas coisas, muitos creram nele. Jesus havia realizado grandes sinais e milagres, meus irmãos. Outrora, nós vemos isso no capítulo 7. Mas agora o Senhor Jesus estava pregando e aqueles homens estavam sendo transformados. Há muitas pessoas que pensam que para que o mundo se converta, para que a sua vizinhança se converta, para que a sua cidade se converta, nós precisamos de uma série de acontecimentos sobrenaturais. Para que os homens vejam que ali está Deus, que ali está o Senhor, que ali está a salvação. Mas na verdade, irmãos, o que nós precisamos é pregar o Santo Evangelho. Amém. É isso que nós precisamos para que as pessoas sejam transformadas. Eles estavam crendo e o que Jesus estava fazendo era pregar. Era isso que o Salvador estava fazendo. Era pregar o Santo Evangelho, meus irmãos. O que eles precisavam era ter fé. E a fé não vem senão pela pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo o seu epístola a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé de que os eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ainda, meus irmãos, nós percebemos que aqueles homens que ali estavam não creram nesta mensagem anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a salvação se encontra unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Às vezes nós confundimos o que realmente é o Evangelho e queremos que as pessoas creiam em Cristo Jesus, mas a única coisa que nós dizemos para eles é: Jesus te ama. Você evangelizou alguém nessa semana? Evangelizei, sim. Como foi que você evangelizou? Ele passou por mim e eu disse: Jesus te ama. Como foi que você evangelizou nessa semana? Eu passei por ele e disse: Jesus tem um plano na tua vida. Faz parte também, meus irmãos. Mas o que essas pessoas precisam saber é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que, se eles crerem, eles tenham uma vida eterna. Não há salvação, irmãos, senão unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu devo pregar não unicamente dizendo que Ele nos ama, mas eu devo pregar dizendo que é necessário se arrepender, confessar os seus pecados. Era essa a pregação dos discípulos. E se não cremos unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, isto é, no seu sacrifício, então nós não somos salvos. Olhemos para a pregação da igreja do Senhor. Estava Pedro dizendo: e não há salvação em nenhum, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado aos homens pelo que importa que sejamos salvos. Amém. Se queremos que as pessoas creiam e se tornem verdadeiros discípulos, nós precisamos pregar o genuíno Evangelho. E vai além do que muitas vezes nós temos feito. Vai além do que muitas vezes nós temos feito. Só Cristo, meus irmãos, pode nos tornar justos perante os olhos de Deus. Só Cristo, meus irmãos, pode nos reconciliar com Deus. Só Cristo pode nos dar a vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Bendito seja o nome do Salvador Jesus. Apenas Ele, meus irmãos. E quando cremos de fato e de verdade, nós estamos dispostos até mesmo a entregar nossa própria vida em favor do Evangelho. Quando cremos verdadeiramente, meus irmãos, a nossa vida muda, os nossos conceitos mudam. John Piper fala sobre uma mulher chamada Gladys, que após servir os leprosos na Índia por 3 décadas com seu marido Graham, ela, um certo dia, ouviu um jornalista dizer que o seu marido e o seu pequeno filho, Philip, de 10 anos, e o seu outro filho, Timóteo, de 6 anos, havia sido incinerado, queimado vivo, atrás de um banco de automóvel.
e perguntaram a ela qual era o sentimento que ela tinha por isso. Vejam, meus irmãos, havia dedicado 3 anos da sua vida para ajudar pessoas na Índia, e agora seu esposo e seus 2 filhos haviam sido mortos por aquele povo. E os jornalistas perguntam a ela: qual é o seu sentimento? O que é que você sente? O que é que você quer dizer a este povo? E ela diz: eu só tenho uma mensagem ao povo da Índia. Não estou amargurada e nem irada. Queimemos o ódio e espalhemos a chama do amor de Cristo. Mas o jornalista se surpreende com a sua palavra e chega para sua filha de 13 anos para perguntar a ela também o que ela sentia. Talvez esperando que sua filha, por ser mais imatura, tivesse uma resposta diferente, talvez de ira, de raiva ou de revolta. Mas ela diz: eu louvo ao Senhor por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Quando cremos, meus irmãos, genuinamente, nós estamos até mesmo dispostos a entregar a nossa vida em favor do Santo Evangelho. O verdadeiro discípulo, meus irmãos, ele crê. Mas o verdadeiro discípulo também, o Senhor Jesus, versículo 31, nos diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A segunda característica, além de crer, é permanecer na palavra do Senhor. Permanecer na palavra do Senhor. E esta palavrinha aqui, permanecer, significa guardar, significa basear, significa obedecer. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E ainda diz no Evangelho de João, no capítulo 15: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Não basta crer, meus irmãos, é preciso permanecer na palavra do Senhor. Há muita gente que quer os benefícios, e até às vezes diz assim: eu vou para a igreja, eu vou dizer que quero Jesus como meu Salvador, e a minha vida vai ser uma bênção, eu vou alcançar tudo o que quero. Mas o verdadeiro discípulo não é só aquele que crê, porque Satanás também crê, estremece, mas ele não permanece na palavra do Senhor. E para ser um verdadeiro discípulo, meu irmão, minha irmã, precisamos permanecer na palavra do Senhor. Veja aí a partícula se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Os judeus que estavam ali ouvindo, eles precisavam entender que se eles queriam realmente seguir o Mestre, eles precisavam permanecer na sua palavra. Eles precisavam buscar entender os seus ideais, entender os seus ensinamentos, as suas posições ideológicas. Eles precisavam comungar das mesmas ideias que o seu Mestre. O comentarista F.F. Bruce disse assim sobre esse texto: permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensinamento, orientar a vida por ele. O poder com que ele falava já levava alguns dos seus ouvintes a crer. Mas ser discípulo é algo constante, é um estilo de vida. Ser discípulo do Senhor é um estilo de vida. Não basta apenas dizer eu creio, eu preciso permanecer na sua palavra. Sim, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor. Precisamos olhar para a sua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Nós não podemos simplesmente dizer esta palavra eu creio, esta eu não creio. Esta é a vontade de Cristo, mas eu acho que devemos fazer assim. Eu não posso, meus irmãos, de maneira nenhuma escolher aquilo que devo seguir e o que não devo seguir. O verdadeiro discípulo tem uma mudança de mentalidade. Isso acontece quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos. Tem muita gente também que quer ser discípulo do Senhor Jesus, mas ainda não confessou os seus pecados e nem se arrependeu dos seus pecados.
E se você que está aqui nessa noite deseja seguir verdadeiramente o Senhor Jesus e ainda não confessou os seus pecados e se arrependeu, faça isso em nome de Jesus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa incomodar você a isso. Porque se você ainda vive da mesma maneira, se você ainda admite os pecados de outrora e diz hoje que crê em Jesus pelo Senhor, você não é verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que crê, mas aquele que permanece na palavra do Senhor. Não é aquele que escolhe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Não é aquele que diz, essa parte é mais difícil, eu não farei, farei essa que é mais fácil. Não existe escolha para o discípulo do Senhor Jesus. Ele precisa permanecer na palavra do Mestre, seja ela difícil de se cumprir ou não. Amém. Não posso escolher. Eu não posso dizer essa parte fácil e eu quero fazer a parte fácil. Eu preciso obedecê-lo. Isso acontece, meus irmãos, quando de fato nos arrependemos e nos convertemos, como diz Atos capítulo 3, para que os nossos pecados sejam perdoados. Quando isso acontece, a nossa mente muda, a nossa maneira de falar muda, a nossa mentalidade muda. Permanecer na sua palavra, meus irmãos, é guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, é fazer com que ela habite ricamente dentro de nós. Isso, Senhor Jesus, aos judeus, a minha palavra não está em vós, mas eu espero que em nome de Jesus a palavra do Senhor esteja em nossas vidas, que nós aceitemos a palavra de Deus como regra de fé e prática, que obedeçamos, ainda que diante dos nossos olhos pareça um desafio muito grande. Não haverá, meus irmãos, de maneira nenhuma condições de sermos reconhecidos como discípulos do Senhor se nós não crermos nele e se não permanecermos na sua palavra. Mas eu quero, meus irmãos, caminhar para o fim da nossa meditação, olhando ainda o que nos diz o versículo de número 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. Porque aqui nós temos ainda mais duas coisas ditas pelo Senhor Jesus. O texto diz: e conhecereis a verdade. E a primeira parte é: conhecereis a verdade. O verdadeiro discípulo, meus irmãos, é aquele que conhece a verdade. É aquele que conhece a verdade. E conhecereis a verdade. Graças a Deus que a verdade foi revelada em Cristo Jesus. Graças a Deus porque fomos alcançados por esta verdade. Mas os judeus que estavam ali, eles não entenderam isso. Eles não entenderam assim como nós entendemos. Eles disseram: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu? Somos livres, que não somos livres. Como dizes tu isso? Sereis livres? Acaso nós não somos livres? Acaso não somos a descendência de Abraão? O que eles não conseguiam enxergar, meus irmãos, era exatamente a prisão em que eles estavam. Israel esteve preso no Egito, Israel esteve cativo na Babilônia, e agora o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Mas ainda assim eles se achavam livres, porque eram descendentes de Abraão. A resposta dele: nós somos descendentes de Abraão. Era aí que eles se baseavam para dizer que estavam salvos e livres. Mas eles na verdade estavam cegos e não conseguiam enxergar a verdade. E Jesus diz a ele: conhecereis a verdade. Isso irrita aqueles homens. Se eles fizessem, meus irmãos, um histórico, certamente que eles iriam chegar na descendência, na sua descendência, vida direta de Abraão. Mas nós não podemos nos apegar a essa tradição. Todos os fatos que se deram nos dias de Abraão apontavam para o Senhor Jesus. Ele é o cumprimento da lei. A lei aprisiona, mas nós somos libertos em Cristo Jesus. E era isso que estava aqui o Senhor Jesus dizendo àqueles homens. E quantas vezes, meus irmãos, também nós nos apegamos às nossas tradições, né? Imaginando que as nossas tradições vão nos salvar. E o indivíduo vem domingo após domingo à igreja, senta no banco, ouve o louvor, ouve a pregação, diz glória a Deus e aleluia, e sai feliz, com um sorriso no rosto. Mas ele está pegando a tradição, imaginando ele que pelo fato de estar frequentando a igreja, ele poderá ser salvo. Mas a tradição não salva ninguém.
Há aqueles que dizem: eu nem preciso ir para a igreja porque a minha esposa está orando por mim. Ela é lá da SAF. Estão lá orando por mim. Né? Então eu não preciso me preocupar com isso. Mas na verdade, meus irmãos, a palavra nos diz que a salvação é individual. Eu preciso me encontrar com o Mestre. O verdadeiro discípulo é aquele que conhece a verdade. Veja, essa verdade da palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la diariamente para que sejamos por ela transformados. O apóstolo Pedro vai dizer isso muito bem, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É necessário dia a dia estar aprendendo essa palavra para que eu seja transformado, meu irmão. Se isso não acontecer, então eu começarei a decair, eu começarei a me afastar da mensagem genuína e verdadeira. Eu preciso conhecer mais esse Mestre, e conhecer com profundidade, e me relacionar com Ele. Não é simplesmente, meus irmãos, dizer eu conheço a Cristo, sem ter nenhum relacionamento com Ele. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso saber quem Ele é, eu preciso ver Ele se manifestando em minha vida. Se alguém guardar as minhas palavras, o Pai o amará, e eu o manifestarei a Ele. Amém. Então somente guarde as palavras do Senhor, aprenda as palavras do Senhor, conheça a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. O Senhor Jesus disse que apenas por meio dele nós podemos conhecer a Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Apenas por meio de Cristo, meus irmãos, podemos nos relacionar com Deus. Calvino disse que não se separa a palavra do Espírito, porque quando a palavra é pregada com fidelidade, o Espírito sopra vida em nossos corações. Amém. Nós precisamos, meus irmãos, nos voltar para a palavra de Deus, para conhecer com profundidade aquele que verdadeiramente é discípulo de Cristo, conhece a verdade. E claro, meus irmãos, se eu creio, se eu quero permanecer na sua palavra, eu preciso conhecê-lo. Mas por fim, meus irmãos, vejamos a segunda parte do versículo 32. E conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Porque esta verdade realmente liberta o homem da escravidão do pecado. Amém. O verdadeiro discípulo é aquele que crê, é aquele que permanece, é aquele que conhece, mas é também aquele que foi liberto pela verdade. E conhecereis a verdade, disse o Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. Nós, meus irmãos, fomos libertos da escravidão do pecado. Os judeus não haviam entendido, eles haviam se apegado à sua tradição, estavam presos na sua própria tradição. Eles não queriam se comprometer com Cristo porque não o viam como Salvador. Quem és tu para dizer que nós precisamos nos apegar à verdade? Eles chegaram ao ponto de olhar o sistema como sendo o que salvaria a vida e a alma deles. Mas nós percebemos que o Senhor Jesus disse que apenas a verdade poderia libertá-lo, e o próprio Senhor Jesus é a verdade. Se lembrarmos qual é o significado de verdade nesse Evangelho, onde o conceito é personificado no próprio Senhor Jesus, concluiremos que para que seus discípulos conheçam a verdade, eles não só precisam ouvir as palavras, mas de alguma forma estão unidos àquele que é a verdade, e este é o Senhor Jesus. Isso é a cruz. Nós somos libertados, meus irmãos, em Cristo Jesus, da opressão do pecado. O apóstolo Paulo diz: quando eres escravos do pecado, agora não somos mais. Nós somos libertos da opressão de Satanás. O Senhor Jesus, por vezes, livrou homens endemoniados que estavam sofrendo por opressão de Satanás, como no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Homens que estavam cegos e mudos por causa de um demônio. Nós somos libertos da opressão da lei. Nos diz Romanos capítulo 7, que agora, porém, libertados da lei, diz Paulo, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos.
nós fomos, meus irmãos, libertos da opressão da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos libertos, meus irmãos, da opressão. Fomos libertos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Não temos mais prazer no pecado. Mas quando hoje olhamos para alguns cristãos, nós percebemos que eles querem usar a desculpa de serem pecadores para manterem um relacionamento íntimo com o pecado. E nós estamos muitas vezes esquecidos que a palavra de Deus nos diz que nós entristecemos o Espírito Santo quando pecamos. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida genuína com o Salvador. Não existe essa história de que, claro, que os pecados são difíceis, mas não existe essa história, eu não vou conseguir. Porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está em Deus. A força do Espírito Santo é maior do que a sua força carnal. Então somente permaneça na palavra do Senhor e você terá forças para vencer o seu pecado, forças para se afastar do seu pecado, forças para ser vitorioso, porque você, meu irmão e irmã, era outrora escravo do pecado, mas em Cristo Jesus você foi liberto. Porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. A pessoa e nós agora estamos livres, meus irmãos. O pecado não tem domínio sobre nós, não tem domínio mais sobre o nosso coração, apesar de estarmos inclinados para as coisas ainda que são da carne. Sim, meus irmãos, a meditação eu pedi ao Senhor para que pudéssemos ter nessa noite é esta: de ver esse texto, o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E aquele que crê, aquele que permanece na sua palavra, aquele que conhece a verdade e aquele que foi liberto pela verdade, este sim é verdadeiro discípulo de Jesus. Mas eu gostaria de concluir, irmãos, como exemplo de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que foi liberto pelo conhecimento da verdade. No século XVI, houve um monge agostiniano alemão, grande estudioso de teologia, que tinha também um doutorado. Era um homem tremendamente estrito, realizava penitência 3 vezes por dia. Ele açoitava duramente as suas próprias costas. Nas noites mais frias na Alemanha, ele açoitava as suas costas querendo ganhar a salvação. Ele dormia sem cobertor por várias vezes. Ele ficou doente, mas ele desejava, por meio de todo esse sacrifício, ser salvo. Lutero foi o nome deste homem. Ele, meus irmãos, sofreu e foi certa vez questionado se ele amava a Deus, e ele respondeu que em muitos momentos ele odiava a Deus, porque enxergava em Deus um Deus perverso, juiz, pronto a destruí-lo, a fazer pagar pelos seus próprios pecados, porque o homem, aos seus olhos, era incapaz de satisfazer a Deus e obedecer. Por isso ele via Deus como um Deus perverso. Mas aquele monge continuou ali na idade das trevas, tentando buscar a Deus, e então começou a expor na igreja a carta de Paulo aos Romanos. E enquanto dispunha essa carta à igreja de Wittenberg, Lutero lê Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Então Lutero entendeu
que nenhuma obra sua poderia salvá-lo. E, meus irmãos, ele começou então a pensar no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. E de repente, aquelas trevas que estavam nos seus olhos, agora, meus irmãos, era a luz do Senhor Jesus. Lutero se tornou um dos maiores pregadores e teólogos da história da igreja cristã. E, meus irmãos, porque ele creu, e creu porque os seus olhos foram abertos, a verdade lhe foi mostrada, a verdade o libertou, e porque ele creu, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja do castelo as suas 95 teses. Então, o Papa enviou uma bula, excomunhão de Lutero, que ele, sendo monge, doutor de teologia, se via contra o entendimento da igreja, e Lutero pega aquela bula e queima em praça pública. E quando ele é chamado para comparecer diante do imperador, do Império Romano, Germânico, descendente do trono da Espanha e da Alemanha, Carlos V, diante daquele lúcio papal, ou seja, aquele homem que representava ali o Papa, o enviado do Papa, que reuniu os livros de Lutero, ameaçou, dizendo a ele: você nega tudo aquilo que escreveu, e ele pediu um momento, um tempo para orar, passa a noite numa cela, orando a Deus, pedindo ao Senhor que lhe mostre a verdade, e no dia seguinte eles perguntam a mesma coisa, e ele responde: se a menos fosse convencido pelas Sagradas Escrituras, ou por qualquer argumento de razão, eu não iria contra a palavra de Deus, nem contra a sua consciência. E naquele dia Lutero só não foi morto, porque Deus o livrou, porque Deus é bom e misericordioso. Amém. E aqui estamos nós, meus irmãos, porque esse homem conheceu a verdade e Deus o libertou. Amém. E aqui estamos nós, meus irmãos, porque um dia o verdadeiro Evangelho nos foi anunciado e conhecemos a verdade e ela nos libertou. Amém. Para sermos realmente discípulos do Senhor Jesus, a semelhança de Lutero, como foi, nós precisamos crer, nós precisamos permanecer na sua palavra, nós precisamos conhecer a verdade, e nós precisamos, meus irmãos, entender que fomos libertos pela verdade. Amém. Feche os seus olhos comigo e vamos orar, finalizando assim essa nossa reflexão. Ó Deus, como Tu és bom, santo e poderoso, e quando olhamos para a Tua palavra nós percebemos, ó Deus, que obra magnífica o Senhor fez em nossas vidas. Porque se nós temos, se nós permanecemos na Tua palavra, se nós, ó Deus, não Te conhecemos, se nós, ó Deus, genuinamente fomos libertos, isso foi obra do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós não temos poder para absolutamente nada, Senhor. Carecemos em tudo da Tua graça em nossas vidas. Mas nessa noite, ó Deus, vem com poder e glória sobre esta sociedade interna, guiando essas irmãs para a glória do Teu santo nome, que elas permaneçam crendo, que elas permaneçam na Tua palavra, que elas permaneçam conhecendo o Senhor Jesus, e que elas a cada dia, pelo poder do Teu Espírito Santo, sejam libertas da escravidão do pecado, Senhor. E quando digo isso, Deus, é porque a Tua palavra nos diz que o pecado tenazmente nos assedia, ele quer nos destruir, Senhor, mas nós precisamos ser vitoriosos sobre os desejos pecaminosos que ainda existem em nossas vidas. Mas o Teu Espírito está em nós e nós temos condição de vencer o pecado. Sejam essas verdadeiras discípulas do Senhor Jesus neste lugar, e com os Teus discípulos dessa igreja também, ó Deus, para que eles reconheçam de fato que foram chamados pelo Senhor para esta obra maravilhosa aqui em Escada. Abençoa o pastor dessa igreja, abençoa, Senhor, a vida dos que lideram nesta igreja, a vida, Senhor Deus, de cada irmão, de cada criança, de cada adolescente aqui, Senhor, para que esta igreja permaneça forte, que eles continuamente, ó Deus, estejam com os olhos voltados para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja convosco, irmãos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.